Pessoal, boa noite. Meu nome é Marco Valentim. Eu sou formado em pedagogia, sou especializado em neuropsicopedagogia e análise comportamental. Sou trader do mercado financeiro desde 2016 e desde quando eu entrei, eu sempre percebi que dos 3 pilares que sustentam o mercado financeiro, que é análise técnica, gestão financeira e psicologia de mercado, a psicologia de mercado era sempre o mais forte, mas infelizmente era o último a ser buscado pelos operadores do mercado financeiro. Então, com isso, eu agreguei junto à minha formação uma especialização junto aos traders do mercado financeiro, para que eles consigam ter esse apoio e esse acompanhamento psicológico que fica muito por baixo. As pessoas estão muito enganadas com relação a filmes hollywoodianos e propagandas nos canais de YouTube e internet. Então, com isso, eu criei o canal Mercado Mental para ajudar verdadeiramente os traders a começar da maneira correta, que é começar olhando primeiro para dentro, começar com o autoconhecimento e assim evoluir da maneira correta no mercado financeiro. E agora eu estou contando com a ajuda aí do meu grande amigo Wallace para me ajudar a cuidar dessa parte fundamental do ser humano, que é a mente, e que dá muito pouca importância para ela. Então, vamos começar, porque tem muito conteúdo e eu estou muito satisfeito de estar aqui fazendo essa live. Muito bom. Eu também estou muito satisfeito de estar realizando essa live. Para mim é uma novidade tudo isso daqui, né? Eu ainda não estava muito eu não estava muito habituado a falar para uma câmera, mas agora vamos embora, né? Choveu, deu goteira, tem que molhar, né, pessoal? Bom, a série de 4 vídeos serão a respeito de crenças limitantes, né? Depois será a falta de habilidade específica, depois será o ambiente e o foco na dívida, no problema, né? E, por último, a família e a falta do estado interno. E hoje é definitivamente sobre crenças limitantes. Eu vou começar o assunto sobre crenças limitantes e dizer para vocês quais que são as crenças mais comuns entre as pessoas, né? De repente vocês podem também comentar aqui alguma coisa no comentário aqui abaixo, alguma coisa que vocês lembrem aí, uma crença limitante, mas assim, eu selecionei 8 que realmente dá pra gente falar bastante. Primeira é aquela lá, dinheiro não traz felicidade, não é isso, Valentim? Essa é clássica, né? Parece que a gente cria um bloqueio em relação ao dinheiro, que ele acaba parecendo algo errado, que se ganhar dinheiro é algo errado. E isso aí é uma coisa totalmente fora de questão. A pessoa ganha muito dinheiro e ela pode fazer muito bem para outras pessoas com o dinheiro que ela ganha. Então você se bloquear falando que dinheiro não traz felicidade é simplesmente se limitar. O dinheiro pode trazer muita felicidade, desde que você saiba o lugar dele. Como você falou no início da live, desde que você saiba o quê? Fazer com que o dinheiro trabalhe para você. E não você virar escravo do dinheiro. A partir do momento que você vira escravo do dinheiro, esse é o problema. Aí sim ele não vai trazer felicidade nenhuma. Você pode ter R$1.000, 1 milhão, 1 bilhão de reais. Se você for escravo do dinheiro, ele não vai trazer felicidade nenhuma. É aquela situação, pessoal. Você tem que fazer o que eu disse hoje, sempre nos meus stories, né? Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Porque senão você se torna escravo. É isso que o Valentim vem dizendo aí. Né, Valentim? Mais alguma coisa que você quer dizer nesse tópico? Com certeza. Infelizmente, é um ponto muito complicado, porque a nossa cultura ela não tem muito a oferecer em relação a isso. Se a gente for buscar a nossa herança cultural, a gente é um país que iniciou sendo colônia de exploração. Então, infelizmente, o trabalho ele só é valorizado se for aquele trabalho duro, aquele trabalho cansativo, aquele trabalho que a pessoa se mata de trabalhar para o final do mês ganhar aquele suadinho ali.
Então, essa questão de dinheiro não traz felicidade, tem muito problema em relação a isso. Lógico, a gente vê histórias aí de pessoas famosas, de pessoas ricas, que têm muito dinheiro, mas ainda existe um vazio dentro delas. E isso é o que falta na relação do seu autoconhecimento, na relação da sua paz com você mesmo. Então, muitas pessoas que têm dinheiro, elas simplesmente realmente não conseguem alcançar a felicidade. Talvez por algum ponto, eu não vou querer entrar aqui na questão de espiritualidade e tudo mais, mas é dentro da crença de cada um buscar um sentido para a vida, buscar um sentido para aquele dinheiro que ela está ganhando. Aproveitando essa oportunidade, assim, você já tocou nesse assunto, né? Não envolvendo religiosidade, mas envolvendo, sim, ciência, né? Então é o seguinte, como é que funciona a mente humana, pessoal? É o seguinte, nós temos a mente consciente e o subconsciente. Eu quero que todo mundo que esteja aqui agora nos ouvindo, imagine um iceberg, certo? Mas você sabe que o iceberg, 95% dele fica submerso e 5% imerso. Nesses 5% está o seu consciente, né? Onde estão aqui a parte racional, as memórias de curto prazo e etc, etc. Já no subconsciente, que é a parte submersa, lá onde é que os 95% estão memórias de longo prazo e principalmente os seus hábitos, o seu caráter, tudo direcionado ao seu subconsciente. Então, por que a pessoa tende a continuar naquele caminho? Porque aquele caminho que ela foi ensinado lá na infância, desde a infância até aqui no início da fase adulta, permanece ali, ó, metalando. Por mais que eu quero sair, mas você não consegue, porque lá atrás, lá dentro, aliás, tem uma forçazinha chamada assim, subconsciente, onde é 95% de força contra 5% que é só força de vontade. E por isso que geralmente você não consegue sair dela, né? Com certeza. Até a Lidiane comentou aqui, ó, ouço muito isso. E é justamente assim que se cria essa crença, ô Lidiane. Quando na nossa infância, quando a gente está formando a nossa mentalidade e não por maldade, mas os nossos pais ficam martelando aquilo que você não pode só procurar dinheiro não traz felicidade, e você vai alimentando aquilo como se aquilo fosse uma verdade, e quando você chega na fase adulta, você simplesmente não sabe agir de outra forma. É bem complicado realmente isso. Mas realmente tem muita coisa. Vamos lá. O segundo tópico que nós vamos dizer aqui hoje eu prefiro ser pobre e ser feliz. Bom, e aí nós não temos como nos dizer, né, que é mais uma crença limitante, mais uma coisa que eu pelo menos ouvi isso desde a minha infância, né, e isso acabou martelando na minha mente por muitos anos, né, até um dia eu me tocar, peraí, poxa, eu tô aqui passando dificuldade, eu tô aqui, né, tendo os meus desafios do dia a dia. Se eu não mudar esse pensamento meu, eu vou perder alguma coisa. Olha só, Hermes Trismegisto, 3.500 anos antes de Cristo, dizia, tudo é mente. E o Siddhartha Gautama, que é o Buda, também dizia, tudo parte do pensamento. Então, olha só o pensamento que eu tinha que ralar muito, que eu tinha que ser pobre, porque ser pobre não é felicidade. E isso tudo vai girando um bololô ali na sua mente subconsciente, que vai ganhando mais força e vai impedindo você de literalmente progredir. Então, pessoal, vamos sair dessa onda, né, de que eu prefiro ser pobre e ser feliz, que isso aí é história para boi dormir, não é isso, Valentim? Com certeza. Essa outra crença, na verdade, é um subproduto da primeira, que dinheiro não traz felicidade. Então a pessoa se ancora, se agarra nessa crença de que eu prefiro ser pobre e ser feliz para justificar a incapacidade que ela tem de ganhar dinheiro. E aí ela fala, eu não ganho dinheiro, mas pelo menos eu sou feliz. É como se fosse um prêmio de consolação. Só Exato. que, cara, não existe essa questão de prêmio de consolação. Você tá nessa vida, você tá nesse mundo para dar o seu melhor, para fazer o seu melhor. E se o seu melhor gerar renda, gerar dinheiro, você tem que aceitar isso com a melhor felicidade que tiver. Porque se você aceitar isso, o seu dinheiro vai fazer o bem para outras pessoas. E assim que vai circular aquilo que algumas pessoas chamam de corrente do bem. Então, você sabendo realmente utilizar, e a caridade é uma
dessas vertentes para isso, vai fazer com que você se sinta feliz também ganhando dinheiro. Só um ponto aqui, que eu vi, acho que foi ontem a reportagem de um bilionário que estava com a fortuna dele estimada em 8 bilhões de dólares, se eu não me engano. E ele simplesmente criou uma fundação para doar toda a fortuna dele. Isso não quer dizer que ele esteja infeliz, mas quer dizer que, a partir do momento que você atinge uma determinada meta, eu até comentei isso, você descobre que o que importa realmente é a jornada. Mas você sabendo o que fazer com o dinheiro, olha só quantas vidas esse senhor conseguiu alcançar com os feitos dele. Mas olha só, aproveitando o ensejo que você tocou nesse assunto aí, ô Valentim, eu queria ressaltar o seguinte, eu queria que vocês imaginassem um big bilionário, né? Um camarada que talvez, vamos lá, deixa eu ver aqui, um cara bem milionário, o Jeff Bezos, né, por exemplo, que é bilionário. Sim. Imagina ele pegar toda a sua renda e doar para todos os pobres. Eu pergunto para vocês, vocês acham que esse sujeito, aliás, as pessoas que ele ajudou, que ele doou, vão conseguir progredir? Não vai. Não. Não vai. Não é simplesmente pegar o dinheiro, entregar para qualquer um e aquela pessoa... Não é assim. Tanto que esse bilionário, né, o nome dele é Charles Chuck Fanning, ele criou uma instituição para que o dinheiro fosse para o lugar correto no momento correto e causasse o melhor impacto possível. Ou seja, que fosse gerido da melhor maneira possível. Não é simplesmente jogar avanço. Porque jogar avanço, se você fizer isso, simplesmente vai ser a mesma coisa de você rasgar dinheiro. Porque as outras pessoas também, elas não vão ter uma mentalidade para saber administrar o dinheiro. Isso pensa bem, uma pessoa ganha na loteria. Uma pessoa que acredita que prefiro ser pobre e ser feliz, receber lá uma bolada. Ela vai falir no outro dia. Sim. Tem um relato de várias pessoas que ganham na Mega Sena, né? Desculpa, Valentim, só para concluir. Isso acontece muito com o ganhador da loteria. Ele simplesmente ganha o dinheiro, só que ele não tem uma maturidade financeira para gerir aquele dinheiro. E histórias de ganhadores que ganharam, gastaram tudo e hoje estão vivendo na miséria, se você pesquisar, existem várias. Porque é um conjunto de situações que vai fazer com que você... Fala, Ramon, tranquilo? Que vai fazer com que você... seja próspero, entendeu? Então não é simplesmente ganhar dinheiro, é você saber o que fazer com o dinheiro, é você ser próspero com o dinheiro. E assim você vai, sim, conseguir ter os dois, dinheiro e felicidade. Porque se você tiver dinheiro e não souber o que fazer com ele, simplesmente você não vai conseguir nada. Obrigado aí, Lidiane, pelo apoio aí, obrigado, Ramon, obrigado a todos que estão acompanhando a live aí. Fiquem à vontade para divulgar essa live nesse momento, que o assunto é muito interessante, né? Porque o dinheiro está no nosso dia a dia, não tem como fugir disso, né? Então nós precisamos ter a mente para poder alavancar os nossos resultados, porque não basta apenas você ter um bom salário. Há relatos de pessoas que têm baita de um salário, mas não sabem o que fazem com isso, porque as crenças limitantes que estão lá atrás, martelando, através do seu subconsciente. Esse é um assunto que nós vamos chegar lá para mais tarde. Próximo? Vamos pro próximo. Vamos lá. Outra crença limitante, pessoal. Olha só. O que adianta ter dinheiro se eu não vou levar nada pro caixão? Essa daí é uma crença daquelas que pega o sujeito... E ainda seguindo essa âncora realmente da pessoa se consolar, um prêmio de consolação de não conseguir ganhar o dinheiro. E eu entro nessa questão justamente falando a respeito desse ex-bilionário Charles Chuck. Sim, você não vai levar nada para o caixão, mas olha a quantidade, eu vou deixar depois na bios aqui, o link dessa matéria. Olha a quantidade de vidas importante. que ele
Só te vai incomodando conseguir. aqui, ô Valentim, rapidinho. O Anderson disse, né? Acabou de falar aqui, ó, olha só. Se um rico ficar pobre por algum motivo, ele consegue enriquecer novamente de forma honesta. Agora, se uma pessoa, desculpa aqui, se uma pessoa que era pobre e ganhar da noite para o dia uma bolada, vai ficar pobre novamente. É exatamente isso, Anderson. É Exatamente, exatamente isso. exatamente. Se não Como tiver muitos por aí, mentalidade, exatamente. se não tiver a mentalidade para tratar o dinheiro, simplesmente vai gastar de uma hora para outra. E histórias como essa, tem várias na internet, várias pessoas que ganharam muito dinheiro e hoje estão vivendo realmente de favor, entendeu? E é importante, pessoal, por experiência própria, não basta só apenas ter o conhecimento dessas crenças limitantes, saber. Existem 4 níveis de competência à mente humana, que é a incompetência, no caso inconsciente, que depois é a incompetência consciente, depois a competência consciente, depois, por último, a competência inconsciente. Então, existem 4 níveis de degraus de evolução. Então, para aquele sujeito que está lá incompetente, inconsciente, ele não vai, com qualquer dinheiro que ele receber, ele não vai. Ainda assim, na parte da incompetência consciente, ele também não vai. Ou seja, você precisa ser competente inconsciente. Porque você já faz isso de forma natural. De natural você já começa a manipular esse dinheiro, uma coisa, né? Com uma naturalidade, né? Infelizmente a gente está engatinhando nesse processo. Se eu não me engano, acho que esse ano de 2020, educação financeira entrou para a grade obrigatória das escolas do Brasil. Então, assim, você vê o quanto que a gente está atrasado em relação aos outros mundos. A gente está começando agora em 2020. Então, e para isso ter um impacto na nossa cultura, infelizmente é daqui a 20, 30 anos. Porque as crianças que vão começar a aprender isso hoje, eles vão colocar isso em prática quando na vida adulta. E aí sim vai começar, sim, antes tarde do que nunca, mas e aí sim vai começar uma mudança na mentalidade do Brasil. Então a gente realmente está muito atrasado com isso. Então a pessoa hoje, na vida adulta, são poucas que sabem lidar com o dinheiro, são poucas que sabem pegar determinada quantia e investir. Eu tive uma maturidade financeira muito tarde. Eu tive uma maturidade profissional muito cedo. Com 19 o que acontece anos, geralmente com todo mundo, né? É o que acontece geralmente com todo mundo. Infelizmente. Várias coisas. Mas a maturidade financeira, a minha foi muito tarde. Muito tarde. E, assim, eu ainda consegui. Tem gente que ainda está enrolando, que não consegue. Mas isso é fruto da educação financeira que a gente não tem. Nem mesmo no lar, porque realmente os nossos pais e avós não tiveram. E muito menos na escola. A gente não tem esse acesso a esse tipo de conteúdo. Está mudando, estamos engatinhando, está indo, então ainda bem que está indo, mas infelizmente está indo a passos de tartaruga. Então a gente vai ver somente esse resultado daqui a 2 ou 3 décadas, infelizmente. Mas está indo. E agora a gente está começando a ver se a gente consegue acelerar o processo, né? Vamos ver em resumo, pessoal, não é desmotivando ninguém, mas nós não veremos o Brasil tão cedo desenvolvido qual todo mundo sonha. Infelizmente, porque isso já está instalado no inconsciente coletivo. Enquanto não mudar lá na base, lá na criação, né, não vai ser possível, né? Sim, okay? Com certeza. Próximo tópico? Vamos seguir. Só voltando aqui em relação ao tópico que você falou, que não vai levar nada para o túmulo. Então, pessoal, sim, você não vai levar nada para o túmulo, mas o bem que você pode fazer enquanto estiver por aqui é imensurável. Então, você pode muito bem... esse exemplo desse senhor aqui é muito fantástico, mas não precisa ser nas mesmas proporções. Mas se você conseguir, com o dinheiro que você tem, eu não vou levar para o túmulo, mas eu consigo ajudar uma pessoa, já vai ter valido a pena a sua existência. É aquela questão que eu digo da corrente do bem. Então, não tem essa questão de eu não junto, fica naquela dúvida de poupar ou só se vive uma vez. Não tem que decidir esses dois.
você consegue equilibrar os dois. Tendo um autoconhecimento, tendo uma mente equilibrada, você consegue equilibrar os dois. E aí você se ajuda e ajuda aqueles que estão ao seu redor. Então, vamos para o próximo. Não, só aproveitar a oportunidade, né? Se vocês entrarem agora na página lá do Instituto Quasar, que é de hipnose, que o Pyong criou, logo na página inicial, vocês vão ver ele falando sobre o sonho. Quem não sabe, ele saiu na capa da Forbes, né? Ele é um dos 30 dos jovens com menos de 30 anos mais ricos do Brasil. E ele saiu na capa da Forbes, e aí tem um vídeo dele lá na página principal do Instituto Quasar, que ele diz, né, que ele utiliza-se o dinheiro que ele ganha para investir em mais oportunidades da hipnose, no caso, chegar no mundo, no Brasil em si, né? E o que acontece? Não adianta você chegar a ficar só orando, pedindo, rezando, se você não move, se você não faz nada para acontecer, né? E a forma dele pegar aquele lucro, investir um certo ponto, aquele lucro é para investir esse certo ponto, né? E daí por diante você vai continuando, investindo, e aí vai só crescendo cada vez mais, né? Porque você não pode deixar de lucrar em nada, porque senão você não consegue nunca investir. Você tem que ter sempre capital de giro, não é isso, Valentim? Sim, com certeza, com certeza. Mas até mesmo, como eu falei, se você não souber o que fazer com o dinheiro, não vai ter sentido, a sua vida não vai ter sentido. E uma das maneiras de você trazer sentido para a sua vida é através da caridade. Não importa se vai ser R$10 ou R$1 milhão, mas você fazendo para ajudar o próximo, você vai trazer sentido para a sua vida. Porque senão você é apenas uma casca vazia. Se você não está nesse mundo para tornar o mundo melhor, você é apenas uma casca vazia. Eu sei que é um pouco duro falar isso, mas é a realidade. Sigamos? Ok. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Aproveita a oportunidade aí. Nós estamos sempre à prontidão para poder esclarecer para vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá. No próximo tópico vamos ver. Quem tem dinheiro é ganancioso e desonesto. E aí, Valentim? É bem complicado, né? Tudo leva realmente àquela questão da pessoa se sentir incapaz de ganhar dinheiro e tentar diminuir o outro para que ela se sinta bem. Infelizmente, a gente tem muito disso no nosso país, não só nessa questão de dinheiro, mas em qualquer tipo de questão. As pessoas não têm a capacidade de aplaudir o outro enquanto não chega a sua vez. E isso também é um sinal de vazio interno. E essa pessoa que faz isso, que tem esse pensamento, o dia que ela conseguir chegar em algum lugar, ela não vai se sentir satisfeita. Não é questão de ganância. Não é questão de ser desonesto. Infelizmente, a nossa cultura, sempre voltando para o período de colonização, já tem realmente enraizado essa questão do jeitinho brasileiro, essa questão de dar um jeitinho em tudo, da malandragem e coisas desse tipo. Então, realmente, a gente tem... hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro e a gente vê nos jornais locais aqui que, cara, a politicagem aqui conseguiu destruir a cidade, infelizmente. Tá? E em todos os locais do Brasil, não só no Rio, em todos os locais do Brasil, é uma coisa que está tão enraizada, uma corrupção que está tão enraizada, que realmente a gente pensa que só quem consegue prosperar é quem faz parte do esquema. Porque se você for tentar fazer de uma maneira correta, é muito difícil, mas não é impossível. Você consegue sim prosperar da maneira correta, e essa é a melhor maneira, porque é um modo durável, é um modo que é mais gostoso também, né? É mais gostoso você saber que, poxa, é fruto realmente da meritocracia, né? Sim, com certeza. Mas infelizmente, realmente, essa não é a realidade. Então, essa das crenças que a gente vai abordar, realmente essa é uma das crenças que a pessoa tem menos culpa de carregar.
Porque realmente ela liga a televisão e só tem exemplos negativos. Não tem um exemplo positivo que incentive realmente você começar a fazer a coisa de modo honesto e batalhar por aquilo e bater no peito e falar, eu consegui. A gente está muito escasso desse tipo de incentivo, principalmente para os jovens. Eu vejo na parte do mercado financeiro, eu tento incentivar muito meu filho a entrar nessa parte, mas quando você vai ver o tipo de propaganda que eles estão expostos, o tipo de influência que eles estão expostos, é simplesmente uma situação que é desesperadora, porque você não vê futuro. A gente tenta fazer algumas coisas, mas aí você pega um canal falando sobre investimentos, falando sobre prosperidade, coisas desse tipo, se muito ele vai ter 5, 10, 15 mil seguidores. Aí você vê um canal de uma brincadeira boba, como foi essa da rasteira, que teve há um tempo atrás, a pessoa tinha 2 milhões de seguidores. Então você vê o nível social, né? Infelizmente é o nível social que nós... direcionada a atenção dos nossos jovens. Então é aquilo que você falou. Eu realmente também, eu tenho muita esperança em mim, mas eu tenho que ser realista e eu não vejo uma melhora para o Brasil nos próximos anos. Isso vai ser realmente um processo lento, vai ser demorado. Processo lento, demorado. Tem que vai acontecer, mas não vai vai acontecer. Agora. Mais cedo ou mais tarde, né, vai acontecer. Isso aí é óbvio. Mas agora quando, né? Então, assim, para quem ainda sustenta essa crença, um conselho que eu dou: desliga a televisão e vai ler mais livro. Esquece televisão, principalmente televisão aberta, gente. Você liga a televisão e só falta escorrer sangue da tela. Entendeu? Então, assim, não tem nada para fazer, vai ler um livro, vai fazer uma aí que entra qualquer coisa desse tipo. Ô Valentim, aí que entra o problema da força do hábito. Né? Sim, a pessoa está tão habituada a fazer aquilo ali. Então, pessoal, na verdade, quem está meio assim, ainda desequilibrado, né, mentalmente, emocionalmente, eu sugiro que procure um terapeuta, alguém que possa encaminhar você fazer o que a gente chama de planejamento neurolinguístico, para ajudar você a encontrar o caminho certo da parte financeira, né? Não só da financeira, mas qualquer parte da prosperidade, né? Quando a gente fala prosperidade... Não trabalha sozinho. É um conjunto, não trabalha sozinho. Isso. Quando a gente fala prosperidade, a gente não está falando somente de dinheiro. Nós estamos falando também de alegria, do sentimento interno, né? Que é o último assunto, inclusive, que nós vamos estar tocando aqui na nossa live, na quarta live. Não é isso, Valentim? Sim, com certeza. É importante a gente também lembrar, não inveje o rico. Porque é o seguinte, pessoal, existe uma lei maior no universo que chama-se ação e reação. Terceira lei de Newton. Toda força que eu aplico, eu recebo a mesma força. Então, para começar, se eu invejar o rico, alguém vai estar me invejando, certo? Mas, sim, além disso, e a teoria da relatividade de Einstein provou-se que o seguinte, a matéria, na verdade, ela não existe. O que existe é energia, e energia condensada. Então, para que você possa atrair algo, você não tem que invejar o rico. Pelo contrário, você tem que torcer pelo sucesso dele, porque quando você torce pelo sucesso dele, você tende a ter sucesso, porque é a lei da ação e reação. Tudo é energia. Né? Então, além disso, no nosso cérebro, nós temos uma coisa chamada de neuromodulação, não, neuroplasticidade. O que acontece na neuroplasticidade? Quando a gente começa a praticar bons atos, não só bons atos, qualquer tipo de ato, a gente começa a ganhar intensificação. Por exemplo, imagina um caminho. Existe um caminho de terra, que é o caminho que você está começando, cheio de buraco, e depois você passa um patrol, certo? Esse patrol é o desenvolvimento que você está tendo por estar concentrado e focado naquele ato, certo? De repente você já joga um calçamento, de repente um asfalto, duplica a pista e vai só mais longe, só mais longe. E tem esse caminho aqui dentro do cérebro que é muito importante vocês entenderem isso, certo? E com a PNL é muito possível você modular esse caminho, ok? Com certeza. Ok, Valentim? Posso pular? Vamos. Em frente. Então vamos para a quinta, que é: não tem como ter dinheiro
e ser espiritualizado ao mesmo tempo? Essa aí é bem complicada. Eu tenho um blog também que tem o mesmo nome, Mercado Mental, e nele eu faço alguns textos focados no mercado financeiro, mas com temas específicos. Então eu tenho o tema vida, eu tenho o tema fé, eu tenho um tema de super-heróis e eu tenho um tema de livros. E esse tema de livros, eu trabalho muito questões de livros relacionamento com dinheiro e o nosso lado emocional. Então, eu fiz um compêndio aí de vários livros, e esse aqui eu vou mostrar para vocês, ó. É o último livro da série Dinheiro. Não Muito sei se bom, vocês viu, vão pessoal? conseguir ler. O último livro da série Dinheiro, que eu vou estar lendo e vou estar fazendo. Eu ainda não fiz esse texto, não, mas vou fazer, ó. Ganhar dinheiro não é pecado. Eu acho que vai estar ao contrário para vocês aí, né? Vai estar ao contrário, vai estar. Então, ó o Zé Luiz aí. Fala, Zé. Ó, Zé, e aí, Zé? Saudade de você também, cara. Vamos marcar saudade aí, parceiro. Depois você manda pergunta aí, cara, pra ajudar aí. Não. Ô, Valentim, e aquele livro lá que tá escrito Deus na capa lá que você tava lendo? Como ganhar dinheiro nas leis de Deus, uma coisa assim? Você tem ele aí agora? Que não. Eu tenho Como é que chama? Eu tenho o 25 leis bíblicas para o sucesso. E, cara, eu tenho vários, mas eu não estou em casa, eu estou no Rio, entendeu? Então não dá para buscar. Eu trouxe apenas um livro, eu trouxe apenas esse livro aqui para ler, tá? Ganhar dinheiro não é pecado. E quando eu cheguei aqui, já vou até fazer de primeira mão, quando eu cheguei aqui, eu assisti um filme e a primeira coisa que eu fiz depois de assistir o filme foi procurar o livro para ler, que é esse aqui, ó, O Caminho do Guerreiro Pacífico, que foi aquele filme que eu te indiquei o outro dia. Sim, lembro. Então eu tô com esses dois livros e fora também, não pode faltar nunca, a minha Bíblia, tá? Que é a fé que eu professo. Então, são os 3 livros que eu tô lendo aqui. Mas vamos lá. Dinheiro e espiritualidade. Eu acho muito complicado, realmente, a gente tentar unir e separar essas duas coisas. Mas isso também é um processo do meio, porque quando a gente vê, levando naquela consideração de que só ganha dinheiro quem é desonesto, tecnicamente a gente já leva para um ponto que o dinheiro, quem é desonesto não é espiritualizado. Mas uma coisa que a gente tem que colocar em mente é que nós não estamos no mundo para seguir outros seres humanos. Independente da sua fé, independente da sua religião, você tem que se espelhar no ser superior que existe na sua religião. Eu sou cristão, então eu tenho que me espelhar em Jesus Cristo. Eu não vou me espelhar num determinado pastor que cometeu alguma coisa. A pessoa que é católica não vai se espelhar em determinado padre que fez algo errado. As pessoas confundem muito isso. Todos os seres humanos são pecadores. Todos os seres humanos são seres falhos. E com isso, eles não servem como comparação. Eles não servem para você seguir os mesmos passos, independente da pessoa. A gente consegue se inspirar em algumas pessoas, mas a gente não pode ter eles como meta de objetivo a ser alcançado. Isso você sendo uma pessoa espiritualizada, entendeu? Fala, Marcelo, tranquilo, cara? Realmente o hábito da leitura é muito bom e eu sei que você está começando também, está gostando muito também. E é aquilo que eu falei, cara, desliga a televisão e vai ler um livro. Isso é uma coisa maravilhosa, fugindo do assunto aqui, mas eu sei que é um assunto muito interessante. Desliga a televisão e vai ler um livro. É uma coisa muito boa. Eu sei que você está fazendo isso e eu sei que as outras pessoas que estão assistindo aqui podem ter uma experiência maravilhosa. Você não precisa ler 10 livros no mês. Lê um livro no ano, já está maravilhoso. Mas você se concentra única e exclusivamente para ler aquele livro. Tá ok? E você vai ter uma experiência única, uma experiência maravilhosa. A sua mente vai,
se abrir, vai ter um horizonte de oportunidades que você nunca tinha pensado antes. Então, essa questão de dinheiro e espiritualidade, você pode sim, porque você, do mesmo modo que você pode ser rico e ser uma pessoa boa, você pode ser rico e ser uma pessoa espiritualizada. Ganhar dinheiro não é pecado. Utilizando a minha crença, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é pecado, e não que o dinheiro é pecado. Ela diz que o amor ao dinheiro é pecado. Ou seja, você valorizar o dinheiro mais do que as outras coisas na sua vida, sim, isso vai ser errado. Agora, você ter dinheiro, isso não é pecado. O livro de Provérbios, eu não quero entrar nessa parte de religião, mas o livro de Provérbios, existem vários e vários textos falando como que você administra corretamente o dinheiro. E nenhum deles diz que ser pobre é legal. Sem querer criticar quem realmente está passando por Mas infelizmente, isso em diversas doutrinas e religiões, segmentos, né? Os maiorais, vamos dizer assim, pastor, padre, né? Intitula a ideia de voto de pobreza para as pessoas, né? E faz com que, infelizmente, elas não consigam desenvolver, porque elas ficam muito ali centradas, né, focadas, achando que aquilo ali é a palavra correta, mas com muita falta de leitura, né, que realmente tem, acaba caindo nessa onda e fica nesse lenga-lenga aí, que infelizmente a gente sabe onde é que vai parar, né? Sim, sim. Vamos pular, porque o tempo está ficando escasso. Sim, tranquilo. Só para finalizar. Então, se você vai se espiritualizar, o líder espiritual, ele é apenas um elo entre, entre você e o ser que você professa a sua fé. Mas ele é humano igual você. Então, ele está passível de cometer erros igual a todo mundo. Então, a gente não pode misturar essa questão de fulano errou da religião tal, então generaliza. Toda religião não presta. Isso não pode acontecer, porque assim como existe profissionais ruins em qualquer outra profissão, vai ter no meio religioso também, independente da religião que ele tiver, que for. Tá ok? Então, não existe essa questão de se você é rico, você não pode ser espiritualizado. O problema é você dar mais valor ao dinheiro do que aos outros aspectos da sua vida. Vamos pro próximo. Então vamos lá. Eu não tenho dinheiro para isso. Ah, essa aí é fantástica, né, cara? Aí eu vou te perguntar, e quem é que tem? Mas sério, brincadeira da parte. Olha só, isso é fantástico. É uma crença muito limitante essa daí. Talvez uma das mais importantes, não vamos tocar aqui no assunto. Quando você tem a oportunidade de comprar algo, né? E você fala pra você assim, olha, eu não tenho dinheiro pra isso, mas você tem lá. Vou comprar, por exemplo, um tênis, né? Vou comprar um tênis. Poxa, o tênis é caro, mas você fala assim, poxa, eu não tenho dinheiro pra isso, mas você tem. Você tá criando uma mensagem pro seu subconsciente que mostra mandando pra ele a mensagem seguinte, você não é capaz, você não pode. Não é isso, Valentim? Sim, sim, com certeza. E até porque eu sempre falo que o mais difícil é começar. Em qualquer situação, eu converso com algumas colegas, alguns amigos meus, que eles estão buscando alguma faculdade para fazer, e eu ouço muito isso. Poxa vida, eu quero estudar, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro para isso. Aí eu falo assim, primeira coisa, começa. Que a partir do momento que você começar, o dinheiro vai aparecer. Mas isso acontece por causa de quê? Principalmente por causa da nossa cultura de comprar e pagar depois. A gente tem muito disso. De repente, por exemplo, a pessoa que está com uma certa dificuldade, por exemplo, quer comprar um carro de luxo, certo? E realmente você não tem dinheiro, certo? Você pode dizer da seguinte maneira, olha, estou me preparando para logo em breve eu comprar. É muito melhor do que você falar que eu não tenho dinheiro para isso. Sim, sim. É o que eu estava falando. Isso mesmo. E a gente tem que estipular a meta, cara. Não adianta você pegar e falar assim, olha, eu quero ter dinheiro. Ponto. Mas pra quê? O que o seu subconsciente vai entender? Pra que você quer dinheiro?
certo? Então você tem que estipular meta e prazo. Então, por exemplo, eu quero viajar para tal lugar, certo? Você tem que botar meta e prazo e tomar atitude, cara. Com certeza. Isso foi a grande chave, foi a grande virada da minha vida. Foi a grande virada da minha vida. Quando eu falei, poxa, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Ponto, beleza, ok, vou fazer. Mas ainda faltava o quê? A meta. Aliás, a meta eu já tinha, mas eu não tinha o prazo. Eu falei assim, agora eu preciso do prazo. O prazo é tanto, eu quero daqui 1 ano, daqui 2. Cara, e corre atrás. Seu subconsciente vai fazer a coisa acontecer. Não tem como não acontecer. Com certeza. É o que eu estava falando. A gente não tem muito essa cultura, até porque a gente não tem muito essa educação financeira. Mas a partir do momento que você se propõe a pagar em relação a isso, acaba acontecendo. Eu estava conversando com a minha irmã há um tempo atrás e ela resumiu muito bem essa situação, que ela falou assim, brasileiro é um ótimo pagador de dívidas. É um ótimo pagador de dívida. É por isso que banqueiro nada no dinheiro aqui no Brasil. Olha, não tem lugar no mundo que se ganha mais dinheiro que o banqueiro no Brasil. Sim, sim, com certeza, com certeza. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa e falar assim, olha só, a gente precisa comprar uma geladeira daqui a 10 meses. Não, minto, a gente precisa comprar uma geladeira. Aí a pessoa chega e fala assim, beleza, quanto que é uma geladeira? Ah, R$2.000. Ok, então a gente vai economizar R$200 por mês e daqui a 10 meses a gente compra uma geladeira. A maioria não consegue fazer isso. Não consegue. Se a geladeira quebrar e precisar comprar no cartão, no crediário, alguma coisa assim, ele vai pagar certinho as 10 parcelas da geladeira sem atrasar uma. O dinheiro aparece. Então não existe questão de não ter dinheiro. Existe a questão da educação financeira. Você não sabe qual o seu gargalo, qual o seu ralo financeiro. Você não sabe aonde você está gastando o seu dinheiro. Isso sim. Você pode falar, eu não sei com que eu gasto o meu dinheiro. Ok, isso é verdade. Agora, dinheiro sempre tem. Eu ouvi... Sempre tem. Inclusive, você tocou nesse assunto agora aqui, na pandemia, né? Nós temos uma coisa que é muito corriqueira, né? Que é o seguinte, todo mundo falando, é a crise que... Pessoal, não existe crise, nunca teve crise. O que está acontecendo é que dinheiro está mudando de mão. O dinheiro não sumiu. Sim. Né? Você vê aí as ações da iFood, como é que subiu, né? Magazine Luiza, porque vende, né? Online. Setor então o dinheiro só mudou de mão. E você tem que se adaptar. Na verdade, o primeiro trilionário do mundo. Isso. Na pandemia, durante a pandemia. Porque é dono da Amazon. Né? Ou seja, o cara, né, sacou. Ou seja, a gente tem que sacar, né, as coisas, sim. Né? Sim, né? sim. E parar de reclamar. Porque quem reclama, o que faz? Reclama. Você está clamando 2 vezes. E só piora a situação. Em vez de você reclamar, toma atitude, cara. Toma atitude. Bola pra cima. Vamos ver, não deu, que bola. Vambora até a coisa funcionar. E vai funcionar mais cedo ou mais tarde. E para isso é coragem. Precisa ter coragem. Né? Botar no peito que ó, você camisa 10 do time, ó, eu vou sair jogando. Entendeu? Não é isso? Com certeza. Pode trocar, porque senão o tempo não vai dar. Já tá acabando, né? Vamos lá, vamos pro próximo. Tá. Vamos lá. Essa aqui é fantástica. Isso é pra tudo, né? Você vai até pra aquele camarada que acha que não consegue pegar mulher bonita. É muita areia pro meu caminhãozinho. Comenta aí, Valentim. Oi? Beleza? Vai lá, comenta aí. Realmente. Então, é aquela situação até que o Marcelo falou aqui, ó, dinheiro para imprevisto, arruma. Mas dinheiro para investir no próprio desenvolvimento, esconde. Isso aí realmente é bem complicado. E a pessoa acaba criando uma mística de que o sucesso é inalcançável. Aí cria esse pensamento de que isso aí é muito para mim, eu não consigo fazer isso. Uma coisa que as pessoas primeiro têm que pensar é que a palavra tem poder. Então, a partir do momento que você começa falando que não consegue, ação-reação, né? Você não vai conseguir. O Henry Ford, o criador da Ford, falava muito isso. Você pode falar que consegue e você pode falar que não consegue.
Das duas formas você vai ter razão. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, principalmente com o que você fala para você mesmo. Então, eu não consigo. Não pode pensar desse jeito. Nossa... Só uma coisa, dentro do assunto de crença, né? E dentro de religião, o envolvimento dela com essa crença, né, de que a gente pode ou não ser rico, né? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, está escrito da seguinte maneira: o que é já foi, o que está por vir também já foi, e Deus pede conta do que se passou. Ou seja, tudo já está disponível, tudo já é seu, basta apenas ir lá e fazer. Aí como que eu vou lá e fazer? Marcos 11, 24. Tudo que pedidos de oração, tenhais fé que já recebeste, não duvidar do coração, assim será sucedido. Ô, gente, essa palavra não é minha. Não fui eu que criei isso, foi Jesus. Foi Jesus que disse isso lá atrás. Né? Assim, você não precisa ser cristão, mas ele tem patente, ele tem autoridade. Ele é o cara que deixou o nome na história, né? Então, por que não arriscar? E olha, eu garanto para você, não é só ele que arriscou, mas todo mundo que arriscou em diversas áreas, diversos tipos de coisas, assim como no financeiro, se você não arriscar, você não consegue. Não consegue, fica estacionado e continua indo nessa onda, não é isso, Valentim? Com certeza, com certeza. A gente realmente vê, e o que acontece? Aquele que arrisca, aquele que vai, lógico, ninguém aqui está falando para você meter o pé na porta do seu chefe amanhã, falar que não vai mais trabalhar e que vai viver de luz e vai viver do sonho. Não é isso. Mas as pessoas têm um medo tão grande, se agarra tanto a falsa segurança, que hoje não existe mais, que acaba perdendo a sua essência. O que é seguro? O CLT é seguro? Tá vendo? Todo dia a gente sendo demitido aí, CLT não é mais seguro. Hoje não existe. Não existe segurança mais. Eu vi funcionário público passando fome, porque achou que o dinheiro dele estaria certinho todo mês ali, e quando o Estado e o governo parou de pagar, ele não tinha um mês de reserva de emergência. E eu vi funcionário público virando pedinte, porque não tinha dinheiro. Então, não existe mais essa questão de ser seguro. Nem mesmo o concurso público hoje garante essa estabilidade. Ô, Valentim, já mudou. Vamos pular aí, porque senão não vai dar tempo, ok? Vamos última lá, aí. Falta 10 minutinhos só. Vamos lá, na correria. Mas falta só dois itens, né? Ok. Não, falta um só, não? Então vamos lá. Aqui essa aí agora já é muito areia pro meu caminhãozinho, né? Serve até pra galera aí, pra conquistar as mulheres aí. Para de show, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, você pode. Só pra finalizar esse assunto. Confie no seu potencial. Libere todo o seu potencial. Você consegue fazer isso. E outra coisa, quando você conseguir, muitos que não conseguem vão falar que você teve sorte. Mas não é sorte. Não é. Sorte. Ninguém é competência. Sabe. Sim, é incompetência. Ninguém sabe o que você passou para chegar em determinado ponto. Mas acontece que quando chegar lá, muitos vão dizer que é sorte, mas não é sorte. E é importante a gente ressaltar sempre isso. Olha só, quem trabalha muito, olha só, gravem o que eu estou falando para vocês aqui. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, pessoal. Não tem. É verdade ou não é, Valentim? Correto. Ou você corre atrás dos seus sonhos, ou você trabalha para concretizar os sonhos de outra pessoa. Eu sei que é uma frase bem batida, é uma frase bem clichêzona, mas, cara, isso funciona muito bem. Você vê o nosso mundo que a gente está vivendo hoje, isso funciona de uma maneira muito correta. Porque enquanto você está trabalhando para que outra pessoa alcance o sonho dela, você não consegue viver o seu sonho. Então é muito complicado isso. Vamos lá? Vamos lá. 8 minutinhos então, a última. Poupe para os dias ruins. Então quer dizer, né, que virão dias ruins. Olha só como é que você já mandou mensagem lá para o seu subconsciente, né? Se você poupar para os dias ruins, o que vai ter? O que o seu subconsciente está entendendo? Que os dias ruins existem e eu preciso ficar atrás, eu preciso recuar, né? Não tem acreditado, a melhor defesa não é o ataque? Por que você não vai atacar?
Pra quem quer ficar preocupado? Pô, disso, beleza, tem que ter lá uma reserva no banco. Ok, mas ficar preocupado com isso não, ficar poupando muito não. Ou porque é necessário e bola pra frente, vai tocando de barco, vai investindo, não é isso, Valentim? Com certeza, com certeza. É aquilo que a gente estava falando antes. A gente atrai aquilo que a gente fala, a gente atrai aquilo que a gente pensa. Lógico, mais uma vez, não estou dizendo aqui que você tem que ser vida louca naquele esquema de que só se vive uma vez, mas você não pode ficar mais... É o equilíbrio, né, Valentim? É o equilíbrio, tem que manter o equilíbrio. Você não pode ficar mais preocupado com a crise que está por vir. Exato. E esquecer de viver o presente. As pessoas estão muito preocupadas com o futuro, estão muito preocupadas com o passado e esquecem de viver o presente. Então não pode ser assim. No meu canal eu fiz um vídeo intitulado Para operar melhor, pense no pior. E lá eu digo que você precisa se preparar para o pior. Mas não precisa ficar vivendo essa situação sempre na sua vida. E uma técnica que eu ensinei lá no vídeo é a seguinte: você terminar sempre esse planejamento com um pensamento positivo. Como que você faz isso? Por exemplo, eu utilizo muito isso quando eu estou dirigindo. Eu estou dirigindo, aí eu vejo uma pessoa na beira da rua, a primeira coisa que eu penso, aquela pessoa vai entrar na frente do carro. Aí você fala assim, caramba, quando você dirigir com um pensamento desse é muito estressante. Sim, é muito estressante. Mas qual é o último pensamento que eu tenho? Se ela fizer isso, eu vou desviar para o lado tal e vou salvar uma vida. Ou seja, o último pensamento que eu tenho é um pensamento bom. É um pensamento que vai me trazer paz. É um pensamento que vai me fazer uma pessoa melhor. Em resumo, né? Os nossos comportamentos são subprodutos de nosso estado interno. Então, se você ficar muito ali centrado naquela onda negativa, cara, é isso que você vai trair para sua vida. Lembra que eu disse a teoria da relatividade? Que a matéria não existe, que tudo, na verdade, é energia? Então, você vai ficar só martelando aí, ferrou. E aí, não só isso, não só questão de ação e reação e energia, mas questão também de neuroplasticidade. Você cria uma neuroplasticidade para isso e não sai daquela onda, cara. E para sair, vai ser desgastante. No caso, vai ter que procurar um terapeuta, no caso como eu, um hipnoterapeuta e assim por diante, né, Valentim? Com certeza, com certeza. O Marcelo falou ali, para jogar bem na chuva. É exatamente isso, Marcelo. Só que muitos chegam no mercado financeiro e eles nem cogitam o que de errado pode acontecer. Eles vão com um pensamento, muitas vezes iludidos pelas propagandas que existem, de que vai chegar, tudo vai dar certo, é aquela famosa milionário de planilha de Excel, né? Quem opera mercado financeiro sabe, quem nunca ficou rico numa planilha de Excel? Todo mundo já ficou rico numa planilha de Excel, porque na planilha de Excel tudo dá certo. Aí quando vai para a conta real, o bicho pega, a primeira situação que der errado, ele não sabe o que vai acontecer. E simplesmente destrói completamente, às vezes até todo o capital da família. Então realmente, tem que pensar, tem que planejar a situação ruim? Sim, tem. Mas você não tem que vivê-la todos os dias. Tem uma frase, importante. Só para finalizar aqui a minha parte, depois eu deixo o final para você. Tem uma frase que eu gosto muito, do Ariano Suassuna, que ele diz que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Então, assim que você tem que viver. Você tem que viver com o pé no chão, mas com a sua esperança de que o melhor vai acontecer. E assim você vai conseguir evoluir no mercado financeiro. É ter uma mente plena, né, Valentim? Ou seja, isso que o Valentim está dizendo é ter uma mente plena. É você treinar a sua mente para seguir num propósito positivo. Entende, pessoal? Sim. Não é isso, Valentim? Sim, sim, com certeza, com certeza. Você realmente... esse livro que eu mostrei aqui, desse filme Poder Além da Vida, já vou contar aqui de primeira mão, porque eu só ia divulgar isso no próximo mês. Ele fala muito sobre isso, de você estar presente, de você ter uma mente plena, de você saber tudo o que acontece ao seu redor. E aí sim, você ter a evolução total, que ele chama ali do guerreiro, né?
do caminho do guerreiro pacífico. E é isso que trata esse filme. E é isso que a pessoa tem que buscar. Mas como que ela vai buscar isso? Ela não vai conseguir buscar isso externamente. Ela não vai conseguir buscar isso copiando outras pessoas. Ela vai conseguir buscar isso olhando para dentro, através de um autoconhecimento. Valentim, nós temos aqui 15 segundos para encerrar.